Fala, meu querido, estamos aqui para mais um episódio do InterpretaCast e é isso mesmo que você leu no título deste episódio. É impossível resolver todas as questões do Enem. Eu queria deixar claro para você nesse episódio que isto é uma meta impossível de ser atingida, porque como ninguém fala sobre isso, as pessoas tentam atingir isso. E aí elas criaram uma ideia na cabeça delas que é a seguinte: não, eu vou para gabaritar, o objetivo tem que ser gabaritar e tal, se não der para gabaritar, daí paciência, pelo menos eu faço uma pontuação ali suficiente para entrar. E hoje eu vou te mostrar como isso atrapalha o seu rendimento, como isso faz com que você tenha uma pressão psicológica tão grande na hora da prova, que isso faz com que você erre mais questões. E o pior, né? Por causa dessa pressão, você erra questões fáceis, o que na TRI do Enem acaba completamente com a tua nota, faz com que ela seja pior. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, mas eu quero que você tenha em mente o título deste episódio. É impossível resolver todas as questões do Enem. Você não vai resolver as 180 e vai ser aprovado assim mesmo. Eu vou te explicar como fazer isso agora. Por que é impossível, Lauro? Cara, é impossível porque se você pegar historicamente, vamos pegar os alunos que fizeram a prova, sabe que ninguém nunca gabaritou todo o Enem, né? Ninguém nunca acertou a 180. Vou tomar um gole pra respirar em relação a isso. Consegui virar a minha água. Burro. Não tem problema. Vai ficar divertido o episódio com a água mal fechada e eu me babando. Pra você que tá vendo, parabéns. Você viu o professor Lauro se babando. Tá? É impossível. Ninguém nunca gabaritou. Ah, então eu vou ser o primeiro. Chato. Chato. Se a sua meta é tentar acertar a 180, você é chato. Não vai ser o primeiro. A pessoa que vai melhor no Enem no Brasil, a cada ano, faz 165, 166, 167, 168. Eu acho que, na minha história como professor, o maior desempenho que eu já vi no Enem é 168. Se você conhece alguém que fez mais de 168 acertos e tem como provar, comente aqui neste episódio e me mostre para que eu mude a minha opinião. Mas a pessoa que eu mais vi fez 168. No ano passado, nós estamos gravando em 2023 esse episódio, 2022, quem mais fez acertos fez 167. Teve 2 alunos no Brasil que fizeram 167. E curioso, eles não foram as maiores notas. Teve alguém com 165 que teve mais nota que esses 2 com 167. Por causa da redação? Não, por causa da coerência da TRI. 165 coerentes dão uma nota maior que 167, não tão coerentes assim. Olha que loucura, o professor não sabia disso e tal. Então, não tem como gabaritar. Tem quem gabarite uma área, né? Então eu vou gabaritar linguagens, pra você que não sabe, eu já falei isso em alguns episódios, faz 10 anos, 9 ou 10 anos que ninguém gabarita. Né? Humanas, todo ano alguém gabarita. Natureza, todo ano alguém gabarita. Às vezes é uma pessoa só, como no ano passado, mas todo ano alguém gabarita. Matemática, todo ano, já teve ano que mais de 200 pessoas gabaritaram matemática. Matemática sempre tem gente que gabarita. Só linguagens que é o problema. Ah, então é por causa de linguagens que ninguém gabarita o Enem inteiro? Não, mano, não tem ninguém que gabarita 3 áreas. Humanas, natureza e matemática. O cara gabarita uma e nas outras vai bem, mal ali, depende. Não vai a mesma pessoa gabaritar 2, 3 áreas diferentes. Eu nunca conheci nenhum aluno que gabaritou 2 áreas do Enem. Cara, eu gabaritei natureza e matemática. Gabaritei matemática e humanas. Não conheci. Se você conhece alguém também, coloque nos comentários para eu expandir o meu conhecimento, né? Eu não conheço todos os alunos do Brasil, vou falando por aquilo que eu vejo. Mas ninguém gabarita a prova porque, cara, dentro do tempo que é dado pra você, do número de questões que você tem que fazer e da quantidade de conteúdo que cai, não tem como. Essa equação não fecha. 3 anos de ensino médio pra você estudar, a gente diz em 1 ano, mas é menos, né? Você estuda em 8 meses, 9, estourando 10. E dentro da prova você tem 5 horas e meia pra fazer o primeiro domingo e 5 horas pra fazer o segundo, e no primeiro ainda tem redação e tal. Quer dizer, não tem como. Não vai tirar 1000 na redação, gabaritar linguagens e gabaritar humanas no primeiro domingo. Não vai gabaritar matemática e natureza no segundo. Então, primeiro de tudo, relaxa, né? Vamos comparar você com um time que quer ser campeão brasileiro nos pontos corridos. Um time que quer ser campeão brasileiro, hoje pra você que não acompanha futebol, tem 20 times do Campeonato Brasileiro, até onde eu me lembro. Pode ser que eu esteja falando alguma bobagem. O campeão é o que mais fizer pontos, os 4 pior vão rebaixado e aquela coisa toda. Quantos pontos tem que fazer pra ser campeão? Tem os matemáticos que calculam. Só que você não tem como ter certeza, né? O Internacional, que é o time que eu torço, estou de vermelho hoje, em homenagem ao Internacional, ele já fez, em alguns anos, pontuação, o número de pontos, que ele foi vice, né? Pode rir, pode debochar, o Internacional adora ser vice-campeão brasileiro.
Mas a pontuação que ele fez pra naquele ano ser vice, em outros anos ele teria sido campeão. Já aconteceu. Já teve anos do Campeonato Brasileiro que o terceiro colocado fez pontuação que em outros anos ele teria sido campeão. Claro, porque de ano pra ano muda. Agora tu imagina se um time de futebol entrar, né? Eu sei que na hora de dar o discurso lá, o entrevista de jogador de futebol, porque o que importa é os 3 pontos, nós estamos aqui para não sei o quê. Eu sei que ele vai falar isso. Mas a verdade é que se o jogador de futebol entrar em campo e todos os jogos ele tem que ganhar, porque se ele empatar ou perder acabou o sonho do título, não tem jogador que resista a essa pressão. O cara vai jogar contra 19 times, são 38 rodadas de campeonato. Imagina tu entrar nas 38 rodadas sabendo que tu tem que ganhar aquele, senão ferrou. Cara, tem jogos que tu tá lá na tabela bem colocado. Daí tu vai disputar um jogo contra um time que tá muito bem naquele ano. Ele tá entre os 4 primeiros colocados também. E tu vai jogar lá no estádio dele. Tu vai jogar lá. Se tu ganhar um pontinho de empate, lá, tu já tá no lucro. Se tu perder, não é uma derrota tão ruim assim. É completamente diferente de quando tu perde pro time que é o lanterna do campeonato. Coisa que o Internacional adora fazer, você que é colorado que tá aí. Se o Inter enfrenta um time da zona de rebaixamento, o Internacional é o time que ressuscita os mortos. Então ele enfrenta lá o time que tá em último, vai ressuscitar, o time vai ganhar do Inter. É óbvio, sempre acontece. Então, se tu perde pra esse, aí sim tu fica enlouquecido. No meu estádio, no Beira-Rio, veio jogar aqui o Lanterna e eu perdi de 3-0, tá louco, a torcida enlouquece. Porque é isso, você tem que ter essa noção que é diferente. E como é que é esse comparativo no Enem? No Enem, tem questões fáceis. Pô, tem questão facílima. Quantos zeros tem em 1 bilhão? Tá brincando comigo. 1,35 bilhão, na hora que tu escreve o número completo, tem quantos zeros? É só escrever o número e contar os zeros. Tá de sacanagem, né? Tem questão fácil. Essa questão fácil que você erra é como o Internacional faz, perder para um time que tá na zona de rebaixamento. Você vai errar uma questão fácil, vai ferrar muito a sua nota. Agora, tem questões, mano, não vou falar nome de outros times aqui, porque senão vai começar a dar briga nas torcidas. Você vai enfrentar o líder do campeonato na casa dele. Se você perder, é o que os comentaristas de arbitragem e torcedores chamam de uma derrota normal. Já era esperado você perder lá. Não vai pôr em risco todo o seu campeonato. Se perder esse jogo, tá dentro do troço. Em casa você ganha dele, lá fora você perde, tá tudo ok. Se empatar, nossa, jogão, baita resultado. O empate, às vezes, é um baita resultado no campeonato. Que é você na hora do Enem. Pegou uma questão muito difícil, vai pular ela. Se você errar, não é nada tão grave assim. Já conversamos aqui várias vezes, tem questão no Enem que vale 0 pontos. Tem questão no Enem que vale tanto ponto que se você acertar não adianta muita coisa. Não vai melhorar muito a sua nota por causa da TRI. Então, tem essas questões. E é a mesma coisa na hora da prova. Então, como é que você vai enfrentar a prova do Enem? Como um time que entra no Campeonato Brasileiro. Esse jogo aqui tem que ganhar. Eu sei que na hora da entrevista eles falam que todo jogo, o que importa é os 3 pontos. Você também, se tiver que dar uma entrevista, vai dizer, toda questão é uma questão, o que importa é acertar pra isso. Mas dentro, em casa, na hora que você foi pra prova, no seu racional, você sabe que tem questões que você não precisa acertar. Que se você errar não tem tanto problema assim, mano. Eu comecei a me dar conta disso, já tinha começado a me dar conta antes, mas eu comecei a formalizar esse pensamento conversando com alunos, né? Eu conheci um aluno que acertou 42 de 45 na prova de matemática do Enem. Sei lá que ano era, 2018, enfim. Interessa o ano. E eu conversando com ele, digo, caraca, você acertou 42, cara, que massa. E ele, professor, usei muito as suas dicas, né? Porque eu dou dica pra interpretação em matemática também, então esse é o momento propaganda, né? Dica pra interpretação em matemática. Eu vou lá e coloco também. Pode me dar aqui pra eu colocar aqui embaixo, bonitinho? Aí, ó, agora ficou bonitinho. Eu dou dica pra matemática também. Agora eu consertei a água. Eu usei muito suas dicas e tal, beleza. Eu digo, tá, mas me explica uma coisa. Dessas 42, e as 3 que tu errou? Né, porque professor, tu sempre assim, né? Eu digo, as 42 tu acertou, não me interessa, quero saber as 3 que tu errou. Por que tu errou? E ele disse assim, não sei porque eu nem fiz elas. Eu digo, como assim, né? E eu tava conversando com ele assim, ó, logo que saiu da prova. Ele saiu da prova domingo, eu tava conversando com ele domingo, não, era segunda-feira. Ele tinha corrigido pelo gabarito extraoficial, que tinha dado 42, né?
Mas matemática geralmente acerta o gabarito extraoficial. É uma que outra que dá problema. E eu tava conversando com ele na segunda, e ele assim, cara, nem sei quais são as questões, eu não fiz. Eu digo, como assim não fez? Ele, não. Eu olhei a questão, vi que ela seria muito complexa, né? Não vai dar tempo, vou deixar pro final. Como eu deixei pro final e eu fui fazer natureza, não deu tempo de voltar. Aí eu chutei cego lá, botei C, botei D, sei lá o que eu botei. E aí foi. Ah, agora me lembrei, minto. Ele achou que tinha acertado 41. Ele descobriu que acertou 42 quando saiu o gabarito oficial. Porque uma dessas 4 que ele tacou lá, qualquer coisa, ele acertou ainda. Deu sorte no chute e acertou. Então, eu perguntei quantas tu fez? E ele, 41. E quantas tu acertou depois do gabarito oficial? 42. Então, o cara resolveu 41 questões e escolheu 4 pra não fazer. E não é não fazer assim, galera. É nem tentar. É olhar e falar assim, cara, isso aqui não vai dar. Sai, pulou, dane-se. O cara com 41 acertos fez mais de 900. Acho que 926 foi a nota dele. 926 já não tava bom pra você passar no curso que você quer, Nenê, que tá assistindo? Ah, não, pra mim 926 não é suficiente. No mínimo 950. Você tá de sacanagem comigo, né? 926 sobrava pro curso que tu quer, não importa qual curso for. O cara fez com 41, escolheu 4 pra não fazer, ainda deu sorte de acertar uma outra, tá ok? E aí, por que você não faz o mesmo no Enem? Porque você já não chega na prova e já olha 5 e diz assim, essa aqui é uma das 5 que eu não vou fazer. Isso não te aliviaria um pouco a pressão? Ai, professor, mas tá louco, eu não posso fazer isso. Você sabia que tem muito aluno fazendo isso? Ó, se você assistiu o episódio que eu gravei sobre comparação com os outros, agora você vai pensar nisso. Se compara com os outros, então. É que você acha que tá todo mundo fazendo todas. Não. Os caras que estão fazendo todas é os caras que não entenderam direito ainda como é que o Enem funciona. Se tu não vai acertar todas mesmo, pra que tu vai fazer todas? Relaxa. Relaxa. Escolhe umas pra não fazer. Ai, professor, mas eu acho isso, nossa senhora, assim, ó. Acho que é a primeira vez que eu tô me arrependendo de ouvir esse episódio. Porque isso é uma estratégia muito arriscada. Imagina você dizer pros alunos escolher umas questões pra não fazer. Não, eu acho arriscado isso que tu tá fazendo. Como assim arriscado? Tu tá tentando fazer todas numa prova que ninguém acerta todas. Tu tá tentando fazer todas numa prova que tem questões que depois vão valer 0 pontos, porque foram consideradas tão difíceis que o padrão de resposta dos alunos foi incoerente. E, portanto, ela não vale. E aí tu perdeu 15, 20 minutos numa questão que vale 0 pontos. Palmas pra você. Ah, pelo amor de Deus, mano. Isso que tu tá fazendo é arriscado. Ai, mas é que o quê? Mas é que, o quê? Mas é que tu não tinha parado pra pensar nisso. Essa é a realidade. Tu não parou pra pensar nisso. Porque se tu tivesse parado pra pensar nisso, tu ia ver que a tua estratégia de prova era chegar em linguagens, olhar o poema, ver que a pergunta é sobre a interpretação do poema mesmo e o poema é difícil pra caramba, cai fora dessa questão. Vai fazer as outras. No final, se tu, vamos supor, tá? A prova do primeiro domingo vai até às 19 horas. Às 18 horas em ponto, a hora que a mulher foi lá e ó, pá, avisou o horário que são 18 horas, tu já fez toda a redação, já passou a limpo, já fez as 45 de humanas, já passou as 45 de humanas pro gabarito, das de linguagens falta só uma, que é essa do poema. Tu tem 1 hora, fica 1 hora tentando interpretar o poema. Fica ali. Aluno meu é o último a ir embora da sala. Tu fica até o último minuto tentando interpretar aquele poema. Porque tu não tem mais nada a perder. Então tu fica ali. Agora, o que não pode acontecer? Às 16 horas, melhor, às 15h30. 15h30 é um horário ótimo, porque é o horário que ela pede licença pra todo mundo e diz assim, então agora eu vou dar algumas instruções, quem quiser sair já pode. Daí tu vê às 13h30 saindo, que são aqueles que não vão concorrer a nenhuma vaga, né? Porque quem é que vai fazer a prova em 2 horas? Tu já começa e diz tchau pro pessoal, assim. 13h30 parou, tu travar num poema e ficar 20 minutos tentando fazer, tu é maluco, cara. Mesma coisa na prova de humanas, quando vem uma questão de filosofia com um texto introdutório que tu não entende nada do que o filósofo falou. Quando vem em ciências da natureza uma questão de física com um monte de vetor num barco, puxando flecha pra não sei aonde, pra tu calcular, daí ele te dá uns números no texto, tipo 280,
30, 50 e as respostas alternativas são 2 raiz de 3 sobre 4. Aí você fica, quê? De onde é que saiu esse raiz de 3? Aqui. Que isso? Aí tu pega aquelas questões e tu vai perder 20 minutos nela ali. Questão de análise combinatória. Virou regra, né? No Enem todo ano tem uma de matemática que é anulada. De análise combinatória. Ou de alguma coisa próxima disso. Vai ter uma anulada. A pessoa já começou a chutar qual que é anulada. Ridículo, né? Piada. Mas todo ano estão anulando. Aí já fica assim... Imagina se você perde 20 minutos numa questão que é anulada, meu. Que isso, cara? Falta de estratégia de prova. É impossível resolver todas. Você não precisa resolver todas para passar. E se você tá indo com a meta de tentar resolver todas, você vai ficar maluco. Porque vai chegar a questão 37 e ela vai ser mega difícil, tu vai travar e ela vai atrapalhar o teu desempenho de todas as outras. Tu tem que ter a postura de olhar pra questão e dizer assim, ó... Essa aqui ferrou, galera. Tu tem que saber na hora da prova, olhar pra questão e fazer que nem eu faço. Eu olho e digo assim, ó... Essa aqui vai estar todo mundo pedindo pro professor, na live pós-Enem, resolver, porque ela é muito complicada. E aí o professor não vai resolver ela na live pós-Enem. Aí você vai dizer, pois é, por quê? Tô assistindo aqui, todo mundo pedindo, resolve a do barco, resolve a do barco, resolve a do barco, resolve a do barco. E o professor não resolveu porque ele também não conseguiu fazer a do barco. Chato. Ai, não, mas ele é o professor. É por causa dessa tua mentalidade disso aí que tu pensou, que tu não consegue evoluir no troço. Ah, porque o professor... Cara, não, mano. Tem questão que tá ali, que vai valer 0 pontos, porque não é pra ninguém acertar. Ninguém vai acertar. Aí tu já começa, ó. Olha como tu é. Ai, mas então o Enem não deveria ter essas questões. É claro que o Enem não deveria ter essas questões. O mundo não deveria ser injusto. Não deveria existir fome. Não deveria existir desemprego. Deveria existir vaga na universidade pra todos. O mundo deveria ser muito diferente de muitas coisas. Mas a prova é assim e ela é daqui uns dias. Tu vai fazer o quê, cavalo? Aí o professor não me xinga. Ah. Caramba, velho. A prova é assim, mano. Você quer fazer o quê? Tem a TRI no troço. Tem questão valendo 0 pontos. Ano passado, 2022, pra você que tá ouvindo, linguagens não teve nenhuma que foi descartada. Mas teve umas questões muito altas, assim, que acertar não adiantava muita coisa. Humanas teve uma que valeu 0 pontos. Matemática teve uma que valeu 0 pontos. Não que foi anulada, que valeu 0 mesmo. E o natureza teve 4. Uma de química e 3 de física que valeram 0 pontos, cara. Tem uns caras aí ouvindo que estão surtados com física porque não conseguem entender. Teve 3 que valeram 0 pontos, te acalma. Aí por causa daquelas ali, tu vai botar a perder todo o resto, cara. Ah, mas parece que alguém tem que te dar um sacode, senão tu não sai desse estágio. Não precisa acertar todas. Qual que é a meta de acertos que você fez? Você não deveria fazer meta. Mas qual que é a meta? Bah, professor, a minha meta, assim, ó, sonho é 160. Porque eu acredito que se eu fizer 160, eu tô aprovado em medicina na ampla concorrência em qualquer universidade, não tenho que me derrube. Eu discordo. Mas não vou nem entrar nesse ponto pra não ter de desenvolver, né, novo medo ativado. Não. 160, na prática, você tá garantido. Na teoria, não. Ah, mas porque tem a redação, né? Eu já provei matematicamente em aulas que eu dou de TRI que com 160 acertos e 960 na redação, é matematicamente possível você ficar abaixo dos 800 pontos. É possível. Não acho que vai acontecer na prática, na teoria é possível. Aí, professor... Não. O episódio não é sobre esse medo a ser desbloqueado. Se você fez uma meta de acertos de 160, eu acho que você não deveria ter uma meta de acertos. Eu acho que um time de futebol que entra pra jogar, ele tem que jogar pra fazer a melhor partida possível, tem que tentar ganhar todas, mas às vezes tem que entender que um empate pode ser uma boa também em alguns contextos, e é isso que ele tem que fazer. Se ele faz uma meta de pontos, vai entrar muito mais nervoso. Se você faz uma meta de acertos, vai entrar muito mais nervoso. Mas vamos supor que você me ignore por completo e resolva fazer uma meta de acertos, 160, ok. 40 em cada área pra ti tava bom? 40 em linguagens, 40 em humanas, 40 em natureza e 40 em matemática. Ai, professor, seria um sonho. Chega a me emocionar ouvindo o episódio aqui. Tá, já calma. Se a tua meta máxima é essa, tu tá me dizendo então que tu pode escolher 5 questões de cada área pra não fazer?
Essa é a pergunta. Então, durante a prova de linguagem, tu pode escolher 5 pra fazer uma marquinha, assim, a gente pode combinar um sinal. Tu fazer uma caveira nela. Fazer um X é complicado porque X as pessoas confundem com outras coisas e tal. Mas fazer alguma marca. Um N de não. Tu pode escolher 5 ao longo da prova pra não fazer. Imagina se o Enem fosse assim. Agora nós vamos fazer uma. Imagina que o Enem é uma prova. Sabe aqueles 30 minutos que tem ali, que são torturantes antes da prova? Eu odeio aqueles 30 minutos. 30 minutos sem fazer. Pra você que nunca fez o Enem, vai dar o sinal a 1 hora. Eles vão avisar que você tem que esperar 30 minutos pra começar. Naqueles 30 minutos você faz um total de nada. Não pode fazer nada. Você tem que ficar parado, sem fazer nada. Imagina que naqueles 30 minutos eles dizem assim: vocês vão poder folhear toda a prova agora e escolher as 5 questões a serem descartadas de cada área. Daí ele vai te dar um papelzinho, vai pegar aqui um papelzinho. Ó, tá aqui, candidato. Escreva as 5 questões de cada área que você não vai fazer. E você tem 30 minutos para selecionar em linguagens e humanas no primeiro domingo. Depois mais 30 para selecionar natureza e matemática, uma média de 3 minutos para ler cada questão. Você tem ali para selecionar a questão que você não vai usar. Aí você vai bater o olho no enunciado em todos, vai ter que ser rápido, claro, né? Na verdade são 90 questões para analisar em 30 minutos, vai ser bem rápido, né? Te vira, tu tem que bater o olho e resolver as que tu não vai fazer. Ó, não vou fazer a 6, não vou fazer a 18, não vou fazer a 32, não vou fazer a 40 e não vou fazer a 45. Aí você escolheu ali e botou pra eles. Botou, você não tem como voltar atrás. Ai, professor, nossa, imagina. Aí eles já vão te entregar a prova, imagina aqui, né? Estamos num universo tecnológico em que isso fosse possível, sem essas 5 questões. E agora você vai ter 5 horas e meia pra fazer 40 questões. E uma redação e 40 questões da outra área. Reduzimos em 10 questões a prova. Você não vive falando que não dá tempo de fazer o Enem? Então se fosse menos questões era melhor, né? O que eu tô te entregando é a possibilidade de você fazer menos questões. E ainda o cenário que eu tô te dando é melhor do que esse de você ter a oportunidade de escolher quais, porque você pode voltar atrás a qualquer momento. Você pode pegar a questão 18 que você pulou porque era muito difícil, e quando você volta nela, você bate o olho e diz, não, mas não é tão difícil assim, só um pouquinho, e aí você consegue desenvolver. Você pode voltar, tá tudo certo. Não precisa pensar em 5 questões para não fazer, mas escolhe 5 questões de cada área para deixar pro final, caso sobre tempo. Imagina que te sobre meia hora, e naquela meia hora, tu vai olhar para aquelas 10 questões, 5 de cada área, e ver uma que outra ali que tu consiga acertar e tal, porque fez alguma coisinha. Vai te dar o desempenho que tu quer. Mas aí o senhor tem que partir do princípio que as outras que eu vou fazer, eu vou acertar mesmo, né? Mas aí é que nem o time que quer ser campeão brasileiro, né? Tu quer ser campeão brasileiro, entrar na 18ª rodada, jogando no teu estádio contra o time que tá em 15º no campeonato, você tem que ganhar, né? Mas aí eu acho muita pressão, eu não quero essa pressão pra mim, então não joga o Campeonato Brasileiro. Então não faz a prova do Enem. Porque se tu fizer a prova do Enem, vai ser isso que tu vai ter que passar. Captou a jogada? Professor Madeu, já começa a ficar meio ansioso de novo. Eu não tô te dando nesse episódio a solução pra todos os teus problemas. Eu estou te aliviando com o fato de que você não precisa resolver todas. Pense nisso pra aplicar no seu Enem deste ano agora. Ao encontrar uma questão muito nebulosa, não é que nem a prova do seu colégio, que você precisava tentar fazer todas pra mostrar e tal. É uma prova diferente em que você tem que ter estratégia. E eu estou conversando um pouco contigo sobre essa estratégia aqui. Fechado, galera? É isso? Respira fundo, vai com este outro pensamento pra prova, principalmente no segundo domingo, tá? Principalmente no segundo domingo, que é a maior dificuldade da maioria dos alunos. Vá para a prova sabendo que tem 5 questões de matemática e 5 de biologia, química ou física que você pode optar por deixar para depois e, caso não dê tempo, chutar essas. Vai ajudar muito no teu desempenho na tua nota fazer isso, e saiba que tem muita gente fazendo. Eu tenho certeza que nesse episódio vai ter gente comentando aqui embaixo que já faz isso, ou porque já teve aula com o Lauro, ou porque já ouviu o Lauro falar nisso, e aí você vai ver que você não tá sozinho nessa. Valeu? Te vejo na próxima!